Bom, vamos dar início aqui a esse segundo período da manhã. Nós vamos ter mais um painel e mais duas palestras agora no período da manhã. Vamos passar agora para o painel a importância dos dados em CX, depois a palestra do case que foi premiado como o melhor case do ano passado, a virada de sucesso da Harman, e, no final, vamos ter uma palestra com as autoras do livro Uma Sobe e Puxa a Outra. Então, para mediar o painel A Importância dos Dados em CX, eu gostaria de chamar ao palco o Fábio Bittencourt, diretor de Customer Services do Carrefour. Por favor, Fábio. Olá, pessoal, bom dia. Bom dia. Gente, vamos dar sequência aqui ao nosso Smart Customer, que começou em altíssimo nível. As duas palestras anteriores, as duas conversas foram excelentes. Eu e o time aqui temos uma baita responsabilidade agora para dar sequência nisso. Mas eu acho que o tema é extremamente interessante e totalmente alinhado ao que a gente viu no painel anterior, né? A gente vai discutir aqui como que a gente consegue melhorar, diminuir o esforço do cliente, como que nós conseguimos tratar a hiperpersonalização, que é o Small Data que a Jaque comentou, por meio dos dados, né? Então, eu queria convidar aqui para subir ao palco, para dar sequência aqui conosco, o Eduardo Morelli, da DASA. Convidar também a Débora Maeda, do RAP. E o Marcelo Fernandes, da Neo Energia. E olha que interessante, gente. A gente tem aqui conosco, nesse painel, a gente tem aqui a DASA. Eles vão se apresentar na sequência, né? Mas, para contextualizar para vocês, a líder na América Latina em medicina diagnóstica, de uma das top 5 do mundo, né? Nós temos o RAP, que é uma das maior super app, né, da América Latina, uma empresa unicórnio, super jovem, de 8 anos apenas, que tem tido um sucesso enorme. E temos a Neo Energia, que é uma multinacional espanhola, que é a líder no setor elétrico no Brasil. Então, assim, nós temos aqui 3 grandes empresas que têm milhares de dados, e a gente vai aprender com eles agora, nesse bate-papo, como que eles conseguem extrair as melhores informações para melhorar a experiência do cliente. Mas acho que vamos começar aqui se apresentando. Fica à vontade, vamos dividir aqui por enquanto. Beleza. Pessoal, bom dia. Meu nome é Eduardo Morelli. Acho que a maioria me conhece como Morelli no mercado. Eu estou há 1 ano na DASA, sou diretor responsável por experiência do cliente. A minha área é responsável não só pela parte de atendimento, desde o primeiro contato com o nosso paciente, seja ele de laboratório, oncologia ou hospitais, como também o primeiro contato ao chegar em um dos nossos laboratórios ou hospitais, onde o nosso paciente ou cliente é recepcionado. Então, a gente pega toda essa jornada. Para quem não conhece um pouquinho a DASA hoje é a maior rede integrada de saúde da América Latina. Hoje a gente tem 60 marcas de laboratórios, 17 marcas de hospitais, né? Hoje mais de 55 mil funcionários, também líder em genética na América Latina. Estamos no Brasil, Paraguai, Uruguai, Colômbia e Argentina. Bom, me apresentando rapidamente aqui, eu sou a Débora Maeda, eu sou a diretora de Insight Solutions no RAP. Eu tenho 15 anos de experiência no mercado de pesquisa, no entendimento do comportamento do consumidor. E aí eu vou falar para vocês algo assim que eu acho que vai surpreender aqui, que é o RAP é um intermediador de negócios, uma empresa de tecnologia, mas que a gente se coloca com uma visão um pouco diferente dos demais. A gente criou um laboratório
para poder testar dentro do RAP as estratégias com o consumidor. Então, não só é uma empresa que vocês, como clientes, usuários, usam para fazer as compras, mas também a gente usa como um laboratório de informação. É um retail media, é um laboratório para a gente coletar a informação do consumo e agir sobre isso. Então, aí a gente está fazendo um trabalho super diferenciado e eu convido a todos a conhecer um pouco mais. Bom dia a todos. Meu nome é Marcelo Fernandes. Atualmente eu sou o diretor de serviços ao cliente da Neoenergia. Neoenergia, para quem não conhece, também é uma empresa do setor elétrico. Nós atuamos em todos os segmentos de geração, transmissão, distribuição e comercialização. Estamos presentes em 18 estados no Brasil, em todos os nossos negócios, né? Atualmente a gente atende uma gama de mais de 20 milhões de consumidores, na verdade são 40 milhões de clientes que nós temos. Quando a gente olha para aspectos somente de unidades consumidoras, são mais de 16 milhões de clientes. E nós temos uma responsabilidade bastante grande também, porque somos uma empresa que atua num segmento que tradicionalmente é um segmento muito conservador, e a missão que nós temos aqui, a missão da Neoenergia, é de realmente tentar fazer uma transformação em tudo aquilo que a gente vislumbra como a experiência do consumidor, né? Então, de fato entendê-lo como cliente, sair daquela pegada de que é uma empresa de serviço público, e por ser serviço público é totalmente burocratizada, cheio de formulários e tudo mais, para algo mais moderno. Então, essa é a nossa visão, é de realmente levar a experiência do cliente para um outro patamar, e é nisso que a gente tem investido bastante nos últimos anos aqui, né? Muito bom. Acho que, para começar, a gente podia iniciar com a pergunta do porquê, né? Por que vocês entendem que... qual a importância, né, do data-driven na experiência do cliente? Quais as vantagens, os benefícios que nós temos utilizando os dados para melhorar a relação com nossos clientes? Quem gostaria de começar? Deixa eu começar, então, a abrir já aqui o debate. Bom, eu acho que essa pergunta ela faz todo sentido, porque quando a gente está falando de dados, quando a gente está falando de mercado, olhando com uma visão um pouco mais estratégica, o que a gente percebe? Nós estamos vivendo, isso aqui eu sei que é meio jargão, mas a gente está vivendo num mundo totalmente globalizado, totalmente conectado, então as pessoas conseguem ter acesso a ferramentas, as pessoas conseguem ter acesso a serviços, a produtos de qualquer lugar do mundo. Às vezes, com um clique no celular, você consegue importar um serviço, um produto, uma ferramenta que vem do outro lado do planeta e chega em questão de dias, às vezes, no máximo, uma semana até você. Então, nesse setor mais conectado, nesse mundo mais conectado, o que a gente entende é que as ferramentas, o conhecimento, ele não é tanto mais assim um diferencial, porque você consegue ter acesso a isso em qualquer lugar do mundo. E o consumidor, como ele está empoderado, ele consegue também passar por diversas experiências em qualquer lugar do mundo. Então, o que diferencia uma empresa da outra agora e no futuro vai ser muito a experiência que o cliente tem com a empresa que ele está atuando, com o fornecedor, com o prestador de serviço, o que quer que seja. E o que a gente tem visto através de pesquisas, nós temos um trabalho bastante grande de pesquisa nessa vertente de clientes, é de que o cliente atual, o cliente moderno, o que ele quer é uma experiência que seja personalizada, então é sair do atendimento de blocos, né? Então eu quero olhar eu quero ser tratado como Marcelo, não quero ser tratado como uma persona, que a gente vem o tempo inteiro tratando, então não é mais persona, é pessoa, né? Eu quero ser tratado como indivíduo, e eu quero que o meu tratamento seja eficaz, ou seja, aquilo que eu estou buscando, eu quero ser atendido rapidamente, tem que ser eficiente, né? Então, nós não podemos ficar com aquele tratativa infinita de que vai, volta, tem que ser imediato, tem que ser na hora, porque o tempo está muito escasso, né? E o que a gente percebe é que não tem uma outra maneira da gente conseguir criar modelos, produtos, serviços que sejam personalizados, se a gente, de fato, não tiver acesso a dados, se a gente não utilizar os dados como uma ferramenta, como um insumo principal para poder selecionar os clientes, entender o que ele espera e conseguir aí sim mudar produtos, serviços de acordo com as necessidades de cada um. Então, acho que assim, desde o ponto de vista estratégico de sobrevivência da empresa, é uma questão assim, muito intrínseca. Ou a gente vai por esse caminho, ou a gente não sobrevive, né? Então, na minha percepção, acho que é um pouco disso. Se eu puder complementar e trazendo um pouco aqui para o mercado, já que o Marcelo pôde dar essa visão geral, hoje a DASA é uma das proprietárias dos maiores data lakes de health no mundo. A gente gera mais ou menos 7,7 bilhões de dados por mês,
70% interoperáveis, e o que a gente foca exatamente nessa personalização, e quando a gente fala do mercado de saúde, é tentar ser proativo na melhor saúde das pessoas hoje. É isso que a gente tem tentado ao máximo. Logicamente que isso começa de um atendimento que pode vir pela central de atendimento, mas hoje aproximadamente 70% dos nossos pacientes ou usuários vão direto para o laboratório, vão direto para o hospital. Então, isso tem que estar de uma forma muito fácil, muito tangível ali de como tratar essa pessoa que chega ali. Agora, quando você vira hoje um paciente, ainda na saúde a gente não tem um Open Health, como existe um Open Banking, então a gente tem um acompanhamento de quando é o nosso paciente, e dessa forma a gente consegue, de forma ativa, identificar possíveis doenças que podem ter ou tratamentos que devem ter feito. Na rede hoje da DASA, um exemplo muito bom é a questão de oncologia. A gente tem reduzido vários tratamentos de oncologia, né, de várias sessões dos nossos pacientes, porque a gente consegue, de uma forma antecipada, baseada em dados, identificar um possível um problema como uma doença como o câncer, e aí começar a tratar isso antecipadamente. Então, eu acho que acho que o maior desafio é esse, é pegar esse bilhões e milhões de dados e conseguir transformar isso em uma pessoa, em um indivíduo, e conseguir, de alguma forma, personalizar e ter uma entrega tangível para ele, né? Bom, em linha com o que você colocou aqui, eu acredito que hoje a gente tem acesso a muita informação, né? E saber fazer a pergunta certa, para a gente poder extrair uma análise e a gente entender o consumidor, é fundamental. Então, quando a gente fala de segmentação, eu acredito que as segmentações padrões, que a gente infere o que é aquele grupo, ou o comportamento que define aquele grupo, elas passaram a não ter tanto sentido. E eu digo isso porque a mesma pessoa que come um hambúrguer com uma Coca-Cola sem açúcar, no final de semana também vai pedir, ou durante a semana, vai pedir uma salada para poder equilibrar. Então, assim, eu não consigo mais classificar as pessoas como um indivíduo que tem um comportamento padrão, porque as pessoas têm características e comportamentos diferentes dependendo da ocasião, dependendo da necessidade, dependendo, né, dos momentos. E aí, cada vez a gente vai mais para uma linha de pensamento de demand spaces, de ocasiões de consumo, de como que a gente vai capturar, não um segmento, né, como a gente vai trabalhar um usuário. E também um outro ponto que eu acho que é relevante a gente colocar aqui é o quanto a gente, de fato, aciona sobre os dados. Porque tem muito KPI, tem muita análise, que é super interessante, a gente tira um insight maravilhoso. E o que, de fato, a gente vai fazer com isso? A gente tem capacidade de acionar e testar sobre isso? Por isso, quando eu me apresentei, eu coloquei aqui, o meu papel é trabalhar o RAP como um laboratório, é dar essa possibilidade para qualquer aliado que queira entender o usuário e não só entender. É fazer um piloto, é a gente testar uma comunicação, a gente testar uma ação promocional, um novo produto, e eu vou contar alguns casos para vocês aqui também, ao decorrer da conversa, para vocês saberem exatamente o que eu estou querendo dizer aqui. Legal. Acho que nessa primeira rodada ficou muito clara a importância da gente ter que entender e conhecer, de fato, os nossos clientes. Mas fazer isso em companhias tão grandes não é nada simples. Como que vocês, que estratégias vocês utilizaram para a questão de cultura, né? Para criar a cultura de dados dentro da companhia, ou que vocês utilizam para manter, para engajar a companhia toda em cima desse tema de dados? Bom, vou utilizar um pouco do meu exemplo, né? Nós somos uma empresa muito grande, nós temos mais de 14 mil colaboradores próprios e mais de 20 mil terceirizados, então, assim, uma empresa muito grande, muito espalhada e tudo mais, isso traz uma complexidade ainda maior. Mas, quando a gente entende que isso faz parte da estratégia da companhia e tem um patrocínio forte da diretoria, as coisas ficam mais fáceis, porque a gente consegue, de fato, criar um grupo de pessoas que conseguem sair da operação e ter uma análise um pouco mais focada em dados, mas não só o dado pelo dado, e sim o dado para que possa responder perguntas, como você comentou, né, Débora? Então, assim, a gente tem com empresas que têm operações muito grandes, tem, obviamente, muitas dúvidas, muitos calos no sapato onde apertam, e isso é um input bastante importante. À medida que a gente consegue ver que com os dados a gente consegue gerar soluções, a gente consegue gerar serviços que tenham um menor esforço para o cliente, ou que tenham um menor número de reclamações, ou que tenham um menor número de abandono, ou qualquer indicador que seja
seja o que a gente avalie, isso começa a gerar um ciclo virtuoso, onde as pessoas começam a olhar e falar assim, poxa, peraí, isso aqui faz sentido para mim. E aí a gente consegue, de fato, movimentar essa roda e crescer, empoderar a estrutura de dados. Mas eu acho que assim, é fundamental que ele comece com um patrocínio grande, porque no começo é muito trabalho e pouco resultado. Só que, como até as próprias startups vivem disso, né? Depois que a gente começa, a gente escala numa velocidade e aí todo mundo quer. E aí eu acho que isso cria um outro problema que eu acho que a gente poderia conversar aqui depois também, debater um pouco depois, que é o seguinte: as áreas usuárias, né, que recebem um produto, recebem um serviço, gostam tanto, que querem usar aquilo imediatamente, às vezes esquecem do propósito daquilo que está sendo desenvolvido e começam a criar modelos mirabolantes e buscar coisas, soluções para problemas que não existem, e às vezes se perdem. E aí é um outro problema que a gente também tem que ter, que é de voltar todo mundo sempre no planeta Terra. Dizer o seguinte: é legal a gente voar, mas nós temos aqui um pezinho, a gente não pode esquecer da nossa operação, não pode esquecer do core business da empresa, né? Eu acho que no setor de saúde, o que a gente fez, até falando da própria DASA, com as aquisições que foram feitas nos últimos anos, existe ainda um dificultador muito grande, que são bases distintas de dados e não são bases integradas, como a gente falou, né? Por exemplo, Open Health. Mas o que a gente tem feito lá dentro para criar essa cultura é o quanto esses dados podem fazer a diferença no paciente. Então, a gente leva muito esse vínculo emocional para os nossos, hoje, para todos os nossos colaboradores. Em falar o quanto que a utilização desses dados bem feito, de forma estruturada, de forma responsável, pode trazer uma vida melhor, consequentemente, menor acesso à saúde, consequentemente, menor preço de saúde e maior habilitação, né? Hoje, só 25% dos brasileiros têm acesso a plano médico, então o resto todo é SUS. Então, a gente utiliza muito disso. O que a gente tem feito é um pouco diferente, que a gente não vai para a ponta. A gente tem trago muito dados para os médicos, para melhor tomada de decisão, para melhor solução. Então, feito uma utilização. Então, quando a gente vincula a utilização de dados à cultura, ao bem-estar do nosso paciente, acho que esse vínculo emocional que tem criado uma cultura muito legal de utilização de dados de forma responsável dentro da empresa. Falando especificamente da área que eu atuo, que ela está muito relacionada com esse contato com a indústria, com o varejo, com os restaurantes, a informação que a gente tem, os dados que a gente tem, eles são utilizados para a gente abrir uma conversa, para a gente mostrar os caminhos de oportunidade. O nosso objetivo é fazer com que os nossos aliados possam crescer. E, para isso, a gente tem que ter um entendimento da performance deles, onde estão os white spaces, qual é o target que eles deveriam se concentrar. Então, hoje, a área que eu atendo, a gente tem uma equipe aí de umas 50 pessoas na área de insights. É uma equipe bem robusta, mas a gente basicamente dá essa consultoria. Usa bastante tecnologia por detrás, isso é muito legal. A gente usa inteligência artificial, usa machine learning, a gente tem uma série de tecnologias, mas mais do que isso, eu acredito que o fator humano, né, e muito da conversa anterior, que é ter a pessoa que vai olhar para aquilo e vai tirar um insight, vai tirar a recomendação, vai dar o acionável daquilo, para a gente não ficar só pautado em KPIs contínuos, que às vezes vira algo, né, mais para ilustrar do que, de fato, para tomar uma ação, né? Muitas das grandes empresas, e eu escutei muito disso dos meus clientes, acabaram saindo das metodologias tradicionais de medição de mercado, e aí entendam por essas metodologias de medição de varejos ou de medição de consumidores, para ir para outros formatos que vão dar a acionabilidade, né? Porque às vezes a gente saber e a gente não poder acionar sobre aquilo, então o que adianta a gente ter essa quantidade de informação se a gente não tem a habilidade para fazer com que isso mude? Legal, acho que e nessa linha, né, que a gente fala de dados lá no Carrefour com o meu time, a gente fala muito a gente nem usa data driven, a gente usa customer driven, né, porque no fim das contas os dados é para a gente entender o cliente que está por trás. Vocês possuem quem fica à vontade de compartilhar aqui conosco algum case interessante de como vocês utilizaram os dados, extraíram os insights para a ponta, para o consumidor final, de antecipar, como você já colocou aqui, as necessidades do cliente, ou até mesmo, se quiser compartilhar algum caso de algo que não deu certo. A ideia era boa, mas na prática não funcionou. Também gera sempre situações como essa, algum aprendizado, né?
Bom, eu posso começar com... Tenho 2 casos aqui que eu posso compartilhar com vocês. Vamos começar pelo caso de sucesso, né? Eu acho que talvez um dos modelos que mais tem dado orgulho para a gente foi quando nós começamos a utilizar as ferramentas que utilizam dados de voz para texto, e depois as ferramentas conseguem avaliar o sentimento que estão por trás daquele texto, né, que no final das contas é o sentimento que vem do cliente nos nossos canais de atendimento. Então a gente consegue capturar essas gravações, a gente consegue transformá-las em texto, consegue transformá-las em dados, processar, e a gente consegue inclusive avaliar quais são as abordagens que têm melhor sucesso e as abordagens que têm pior taxa de sucesso em todos os aspectos. Então, assim, numa empresa de distribuição de energia, onde a gente atende clientes de todas as gamas, né, então nós estamos falando de clientes industriais, que são altamente esclarecidos, sabem exatamente o que querem, conhecem os modelos, têm uma visão mais empresarial, e atender também clientes que às vezes são baixa renda, são pessoas muito simples e que não conseguem sequer navegar ali numa URA simplificada. Então, isso dá para a gente uma dispersão bastante grande. E quando a gente conseguiu utilizar essas informações, a gente começou a perceber quais eram as abordagens que faziam mais sentido, quais eram as abordagens que faziam menos sentido, e a gente conseguiu criar um script de treinamento para a nossa força de atendimento, para o primeiro nível do atendimento, que fez com que a gente melhorasse significativamente a percepção dos clientes. Aí a gente conseguiu melhorar isso, tanto as notas do NPS, as notas do CSAT. A gente percebeu que isso traz eficiência também, porque o cliente não precisa nos procurar várias vezes para tentar resolver a mesma coisa, está sendo efetivo, então basta um contato, ele consegue resolver o problema dele, ou consegue ter uma solicitação atendida. Então isso gerou para a gente uma eficiência, aí à medida que gera uma eficiência, isso gera uma disponibilidade maior de atendimento, gerou uma disponibilidade maior. A gente não tem aquela pressão do tempo médio de atendimento para correr, para poder gerar eficiência, a gente consegue ter um pouco mais de calma, um pouco mais de tranquilidade, então assim, isso gera um círculo virtuoso bastante importante, né? Então esse é um case muito interessante de sucesso. Agora um case de furo que também acontece, né? Eu acho que assim, nessa ideia de dados, nessa ideia de transformação digital, que é o que a gente está debatendo aqui de maneira mais ampla, a gente vai enfrentar uma série de momentos de falha, né? E que se a gente falhar, tem aquele conceito que uma vez eu ouvi, não esqueci mais, que assim, fail fast, né? Então se é para falhar, falha rápido, que é para a gente virar a página e não ficar insistindo, não ficar gastando muita energia em algo que não vai trazer para a gente uma solução adequada. Nós tivemos um caso, aí é uma questão bem mais técnica, não está ligado diretamente ao consumidor final, mas influencia o consumidor na medida que isso afeta a tarifa dos clientes, que é o seguinte, aqui, bom, acho que todos aqui devem ter visto ou percebido que nos postes tem uma verdadeira loucura de fios, cabos de telefonia, alguns cabos são regulares, alguns cabos são irregulares, aí tem poste que tem iluminação pública, tem poste que não tem, às vezes você tem uma rua que tem iluminação pública 1, 2, aí pula um e tem o terceiro, aí não está lá porque de repente o poste caiu, quebrou, e tiraram, não colocaram, enfim. Então é uma situação bastante desconfortável para as concessionárias de energia elétrica, sem dúvida nenhuma, mas também para a população, porque é um negócio feio, né, que a gente vê na rua. E nós fizemos um trabalho com analytics também e com dados de processamento de imagens para a gente conseguir, primeiro, identificar aonde nós temos problemas para a gente poder atuar, porque imagina, concessionárias de energia elétrica, elas trabalham por áreas de concessão. Áreas de concessão são municípios inteiros. Então você pega, por exemplo, um município como São Paulo, é gigantesco. Conhecer cada poste é praticamente impossível você passar lá o tempo inteiro, né? E quando a gente fala de empresas, por exemplo, no caso da Neoenergia, que nós estamos presentes em 5 estados e no Distrito Federal, também é humanamente impossível saber exatamente como é que está a condição de cada um dos postes. Então a gente estava utilizando as tecnologias do próprio Google, né, o Street View, para conseguir processar imagens de postes, conseguir selecionar. E o que a gente foi vendo, à medida que a gente estava processando as imagens, utilizando modelos ali de reconhecimento de imagem, é que dava para fazer muito mais coisas. Dava para saber se a lâmpada estava acesa, se estava apagada, se a lâmpada era regular, era irregular, se aquele cabo era da telefonia A, B ou C, se não era, se estava ajustado o cadastro, se não estava, se estava na norma, se não estava, se o poste estava torto, não estava. E o negócio começou a crescer exponencialmente. E a turma que está no técnico do dado lá vai se empolgando. E eu falo, nossa, olha que legal, a gente vai fazendo. Resumo da história, nós passamos muitos meses, identificamos um potencial gigantesco, mas que não é aplicável.
né? Então, a gente também tem que ter um pouco de disciplina, de entender o seguinte: o que eu estou buscando, quais são as perguntas que eu quero responder e ter um foco nelas, porque senão a gente mergulha por um mundo de informações ali que começam a perceber um mundo de insights e a gente voa, né? Então, esse eu acho que é um case de insucesso, e a gente aprendeu isso a duras penas, que é o seguinte: temos que ter uma certa disciplina na hora que a gente navega nisso, para que a gente consiga, de fato, entregar um produto que seja execuível, né? E aí a gente volta na importância da estratégia bem definida, né? Porque se você percebe que tá saindo do prumo, você volta, né? Volta para a estratégia e realinha novamente, né? E Débora, você compartilhou com a gente ontem nas nossas conversas uns exemplos bem interessantes de casos de sucesso, né? Do BIS, enfim. Você pode compartilhar com a gente aqui? Com certeza, eu tenho alguns. Eu vou contar para vocês um super recente, que foi um caso que a gente fez com a Coca-Cola. A gente fez um entendimento dos usuários que estavam preocupados com temas ambientais. Então, quais eram as preocupações, qual era a relação com reciclagem. E o que a gente viu é que tinha muita gente interessada em reciclar, mas tinha algumas barreiras, de não saber aonde, como, não sabia pontos de coleta, como faria isso de uma maneira inteligente. Então, a gente perguntou para eles, se a gente tivesse um botão de reciclagem com uma marca, você gastaria mais com essa marca? E a maioria respondeu, ali, 80%, responderam que gastariam entre 10% e 15% a mais com a marca. E, de fato, a gente criou o botão, em conjunto com a Coca-Cola, com essa logística reversa, né, essa preocupação com o meio ambiente. E as pessoas que clicaram e usaram o botão e que disseram que gastariam mais, passaram a gastar 35% a mais com a marca, depois de 3 meses. Então, às vezes, a gente fala, não, está tão desconectado os pontos de sustentabilidade e meio ambiente, as pessoas não vão consumir ou se vincular mais a uma marca que tem esse tipo de propósito. Vão. Aí, um outro exemplo que eu comentei ontem foi com relação a diabetes. A gente fez um estudo preditivo, para entender quais são os usuários que, possivelmente, olhando a alimentação, os hábitos, os pedidos, podem ter algum tipo de problema. A gente usou inteligência artificial para poder fazer essa segmentação e criou uma campanha segmentada a 3 clusters diferentes, mas clusters não baseado num achismo meu, baseado num comportamento real que ele está tendo, que pode acarretar numa problemática. E aí a gente começou a criar uma campanha educacional para falar sobre quais eram os perigos, quais eram os sintomas, aconselhamento médico, para depois falar efetivamente do laboratório. Então, a gente trabalhou o funil completo, a parte de awareness, de consideração, né, até a gente gerar, de fato, a compra daquele produto. Aí, falando de exemplos que não deram tão certo, eu vou contar um caso aqui para vocês, que vocês vão dar risada. A gente foi fazer uma campanha junto com uma marca de fralda geriátrica. E eles queriam conversar, né, com quem já comprava a categoria para poder converter mais usuários. E a gente fez um sampling segmentado. A gente mandou a amostra daquele produto para as pessoas que já estavam dentro da categoria, para gerar, né, o awareness daquela marca, para eles começarem a provar aquele produto, testarem. Só que acontece, quando a gente fez isso, a gente acabou pegando pessoas que, às vezes, não eram os usuários, né? Compraram para a mãe, compraram para algum idoso, para alguma pessoa que tinha necessidade do produto. E uma dessas pessoas foi de um aliado super importante de restaurantes, um dos grupos mais premium de restaurantes dentro do Rappi, chegou para a dona do grupo e ela ficou mordida. Ela falou, gente, vocês estão me mandando fralda geriátrica, que absurdo! Ficou assim, enlouquecida. Então, obviamente, a gente aprendeu rápido com esse erro, a gente adotou uns critérios maiores na hora de fazer o envio, né, baseado também na frequência que está comprando essa categoria, e não algo esporádico, e a gente tem sempre para essas categorias uma perguntinha, se a pessoa gostaria de receber ou não, né, para a gente evitar esse desconforto. A criatividade vai para... Exemplos tem aos montes, né? Lá no Carrefour, no ano passado até, nosso head falou, não, vamos... uma questão de saudosismo, enfim, vamos vender Kinder Ovo a R$1. Nossa, eles botaram no ar a campanha, e em questão de 10 minutos eles venderam mais de 50 mil Kinder Ovos a R$1.
assim, ninguém esperava um volume, daqui a pouco começou a chegar na central de atendimento, o pessoal dizendo, e aí, como é que vocês vão entregar esse negócio? Deu um baita de um preju, mas não basta só ter a criatividade, né? Tem que amarrar todas as pontas, senão a gente... Mas acaba aprendendo, que é o objetivo aqui de compartilhar o que a gente está aprendendo. Tem algum caso inusitado aqui com saúde? Acho que é mais difícil até, né? Saúde é mais difícil e é um pouco mais complexo, não pode chegar a ser uma fralda geriátrica, mas quando eu vim de mercado, eu vim do mercado de telefonia, de varejo, minha equipe está aqui, eu chegava assim, pessoal, nós temos que vender, temos que aumentar a receita. Então, eu falo, olha, a saúde não é bem assim. E aí começaram a também me dar alguns exemplos, e um desses exemplos eu lembro muito bem, que já teve casos de ultrassom que estava sendo feito para uma mãe, e a gente pegar esse dado mal estruturado e mandar para outra pessoa e falar, quer fazer sexagem? E chegou para o marido dela, ela voltou e falou, você está grávida? Então, a gente causa um problema emocional enorme. E pode ser engraçado, gente, mas para a equipe, a nossa equipe resolver isso é um negócio, como, por exemplo, também dado errado de exame. Então, a utilização dos dados em saúde, se ele não estiver muito confiado, muito estruturado, dá um problema irreparável. Mas, do mesmo lado, tem o positivo. Então, dando, por exemplo, caso real. Hoje, eu não sei se todo mundo tem noção, mas aproximadamente 20% dos resultados de imagem, que é raio-x, ressonância, os pacientes não vão pegar. Eles não pegam ou não acessam. Por quê? Existe uma cultura muito grande, e posso dar um caso real de um senhor de 60 anos que começou a tossir, e ele tossia, foi ao médico, o médico pediu uma ressonância. Quando ele fez a ressonância, antes de sair o resultado, ele parou de tossir. O que aconteceu? Não pegou a ressonância. 3 meses depois, esse senhor veio a óbito. Então, o que a gente começou a fazer com esse tipo de caso é o seguinte, a gente usa inteligência artificial, principalmente para olhar parâmetros e análise de dados, para poder pegar divergências ou vários desvios. Então, hoje na DASA já existe um grupo de médicos que, quando há um desvio, por exemplo, o Fábio fez algum exame específico e há um desvio, alguma identificação, por exemplo, numa ressonância ou num raio-x de um tumor, a gente nem espera o resultado chegar para você. A gente entra em contato contigo, se você não atende, a gente liga para o seu médico e começa a fazer uma atuação proativa. Então, esse tem sido uma utilização de dados muito eficiente. Mas, do mesmo jeito, aqui, eu posso ter o mesmo problema se o dado não está estruturado. Às vezes, eu posso ligar para o Fábio e falar, Fábio, eu peguei no seu exame de ressonância. Eu falo, mas eu não fiz ressonância. Então, isso pode ser um cuidado, mas os casos positivos são dessa utilização proativa do dado para poder trazer uma qualidade de vida melhor para os nossos pacientes. Muito bom. E aí você já dá o gancho para a gente entender como que, tanto no RAP como na Neoenergia, como que vocês utilizam a inteligência artificial, dado o volume de dados que tem, para ajudar, né, a entender o consumidor e a definir as estratégias, né, para os clientes. Como é que acontece isso lá no RAP, Débora? Olha, pensando na área que eu atuo, a gente usa muito para segmentações, para avaliação de jornada, para criar árvores de decisão, para a gente entender os atributos mais importantes. Mas, pensando assim, de forma geral, a forma com que a gente está usando é colocando pessoas que sabem fazer perguntas corretas para tirar o melhor, para extrair o melhor. Então, eu acho que uma característica muito forte do mercado a partir de agora já não vai ser mais quem sabe executar e fazer perfeitamente. Porque hoje, se você quiser estruturar um questionário de pesquisa usando inteligência artificial, você faz. Mas, se você não souber fazer as perguntas corretas, colocar seus objetivos, né, ela vai te dar qualquer output ali, que, às vezes, não vai funcionar. Então, a gente precisa ter profissionais cada vez mais conectados e que tenham esse racional de fazer boas perguntas para a gente poder tirar o melhor das ferramentas, usar a nosso favor. É o que a gente estava falando. Na palestra anterior, a gente via que não é só a inteligência artificial, não é a máquina, é quem está por detrás, né, o ser humano, que é a máquina mais inteligente que existe, sabendo como extrair o melhor dessas ferramentas que a gente tem à disposição agora. E na Neoenergia,
Marcelo, como é que vocês utilizam a inteligência artificial para ajudar na estruturação dos dados e geração de insights, né? A gente tem uma preocupação muito grande inicial da qualidade dos dados, né? Então, assim, você precisa criar um data lake que seja confiável. E esse data lake não pode ser um data swamp, né? Onde você joga lá tudo quanto é dado que você tem de forma desestruturada e acabou, é alguém que se vira. Então, tem que ter muito cuidado com isso para que a gente não tenha os inputs ou os insights completamente fora do racional e do padrão. Mas a gente tem cada vez mais investido e desenvolvido modelos preditivos para que a gente consiga, primeiro, por exemplo, vamos pegar um exemplo crítico aqui, que ele é um tema bem espinhoso para qualquer distribuidora de energia elétrica, que é, por exemplo, a inadimplência, né? Então, a inadimplência é muito clara. Se você não paga a conta de energia, em algum momento a distribuidora vai lá e corta você. Só que o corte, ele é um movimento assim, super estressante, ele causa um transtorno muito grande para o cliente, causa um transtorno muito grande para a distribuidora, porque não é fácil, não é barato, e toda vez que alguém bota a mão na rede, ele está arriscado a cair de uma escada, ele está arriscado a tomar um choque, está arriscado a ter algum tipo de acidente, algum incidente, está arriscado a gerar algum tipo de distúrbio, de perturbação nos clientes que não tem absolutamente nada a ver. Então, assim, tudo aquilo que a gente puder evitar de colocar a mão na rede é melhor. Então, quando a gente chega num ponto de fazer o corte, é uma situação ruim para todo mundo. Sem falar que o cliente vai ficar 24 horas sem energia e, cá entre nós, assim, impossível ficar 24 horas sem energia. É muito ruim. A gente volta para a idade da pedra. Assim, parece que nós estamos morando numa caverna. E a gente não quer isso, né? Isso é uma experiência muito ruim, uma experiência muito traumática. Então, o que a gente tem tentado fazer? A gente tem tentado usar modelos preditivos com base nos dados, e nos dados com uma certa governança, uma certa curadoria, para que esses dados nos permitam identificar quem são os clientes que vão atrasar, mas vão pagar, quem são os clientes que vão atrasar um pouco mais, mas vão pagar. Quem são os clientes que vão atrasar muito, mas vão pagar. Quem são os clientes que você precisa pegar o telefone e ligar para ele e dizer o seguinte: sua fatura venceu, eu acho que você não percebeu, mas está aqui uma cópia dela. E quem são os clientes que não tem jeito, vai ter que ir para o corte, porque se não cortar, não resolve, né? Então, esse é um trabalho bastante profundo que a gente faz. Estou dando um exemplo aqui de inadimplência, mas tem outros, por exemplo, de informações relevantes. Por exemplo, uma situação de um cliente que tem uma sorveteria. Os freezers ficam ligados 24 horas por dia. Por quê? Se desligar o freezer, derrete tudo e estraga a matéria-prima dele, né? Estraga o negócio do cliente. E às vezes a gente tem uma situação, num fim de semana, num domingo, a sorveteria está fechada, à noite, mas veio às vezes um caminhão, bateu, derrubou um poste, aquela localidade ficou sem energia. Se eu sei que o cliente é sensível a alguns minutos sem energia, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que acionar, eu tenho que avisá-lo: olha, você está sem energia e vai demorar, porque foi um caminhão que bateu no poste e derrubou, eu vou precisar fazer uma obra e vai levar pelo menos umas 3 ou 4 horas para poder restabelecer tudo, né? Então eu preciso saber quem são os clientes que são sensíveis a isso para poder ir lá e passar uma mensagem adequada para ele e fazer com que ele consiga ter medidas que mitiguem o impacto daquela situação no negócio dele. Então, assim, esse trabalho sempre preditivo é um trabalho muito importante e é incrível como a gente consegue extrair essas informações olhando os dados. Mas, de novo, a gente tem que ter uma preocupação muito grande com relação à curadoria para não dar falsos positivos, exames errados, fazer propaganda ou fazer algum tipo de ação de marketing para o cliente que não tem absolutamente nada a ver com aquilo, né? Então isso é super importante. E tem um outro aspecto que eu acho que é importante compartilhar com todos vocês aqui, porque é uma coisa que a gente vivenciou e experimenta muito, que independente do grau de automação que a gente tem, independente do grau de maturidade que algum produto, algum serviço foi desenvolvido, precisa ter sempre alguém supervisionando. Então você não pode criar um modelo e largar ele lá. Por quê? Os modelos, e não é só uma falha do modelo, não é uma questão matemática só não. É porque assim, o modelo, ele muda a sua forma de atuar. E a partir do momento que ele muda a sua forma de atuar, você impacta o teu público-alvo, vai impactar o cliente que você está atuando. E uma vez que você impacta ele de maneira diferente, ele também muda a forma de agir. Então, se a gente não mantiver isso sempre atualizado, sempre avaliando, se aquilo continua a fazer sentido ou não continua não fazendo sentido, a gente começa a perder o controle e, assim, de novo, quando a gente entra nesse mundo de dados, mundo de digitalização, a gente escala muito rápido. Então, quando você erra, você também escala o erro muito rápido e o impacto pode ser muito significativo. Então, nada vai substituir o ser humano que vai estar por trás desse processo. A gente precisa ter pessoas maduras, sempre supervisionando, sempre avaliando, para evitar que algum tipo de constrangimento, algum tipo de problema que pode levar até a impactos econômicos significativos na empresa aconteça.
E acho que dentro desse tema, pela quantidade de dados que a gente tem, como que vocês a questão de privacidade também é um tema extremamente importante para a estratégia de Customer Experience e para dados, principalmente, é inevitável, a gente não consegue fugir desse assunto. Como é que vocês tratam a questão da privacidade dentro das companhias? Como que isso é enxergado dentro de cada uma das companhias de vocês? Falando de health, hoje, na verdade, a privacidade ela é total, né? A única pessoa que pode ter acesso ao resultado de um determinado paciente é o médico autorizado pelo paciente, né? Só em casos críticos, que são abertas exceções, que isso pode ser. Hoje não existe ainda no Brasil, é uma discussão permanente da questão do Open Health, porque a gente imagina que os dados abertos de saúde vão trazer uma melhor saúde para toda a população brasileira, mas também existe o outro lado da moeda, da utilização desses dados para uma coisa que pode onerar ainda mais a população. Então, no nosso caso, a privacidade em questão de dados médicos, hoje, se um marido liga, fala que é casado, manda certidão de casamento, não tem acesso aos dados. Os nossos operadores, hoje consultores, não têm acesso aos dados, eles só têm a possibilidade de mandar o resultado. Só em casos extremos, a níveis mais altos, que existe esse acesso para ter alguma ação, como eu falei, por exemplo, uma proatividade em informar que existe alguma alteração naquele exame. Então, a questão de privacidade é de nível muito alto hoje no mercado de saúde no Brasil e no mundo. Legal, interessante. Muito bom. E na RAP? Bom, a gente usa muito a informação dos nossos clientes, base agregada. A gente não tem nenhum dado sensível, né? Então, LGPD, a gente não pode compartilhar e não pode usar informação sensível. A gente não tem acesso ao telefone, ao e-mail, diretamente dos usuários. A gente tem user IDs. Então, assim, hoje, se você tem cadastro no RAP, eu não consigo ver as tuas compras ou estudar o que você tem feito. Isso é completamente privado. Mas eu tenho conjuntos de dados que vão me dar um comportamento com uma determinada marca, um determinado produto, um determinado varejo, até com o próprio Carrefour, né? A gente tem compartilha esses dados, a gente tem um projeto juntos de Smart CPGs, que são acessos a informações dos shoppers, para o entendimento de melhorar a experiência, de trabalhar com ele, aproveitar as oportunidades, entender o que ele está buscando, ter o melhor sortimento, melhor precificação, melhores promoções, mas tudo baseado nesse dado agregado. E na Neoenergia? No caso da Neoenergia, a gente tem uma política assim, bastante restrita com relação à questão de dados, né? Então, a gente leva isso muito a sério. Culturalmente, a gente tem a clareza de que assim, o dado não é da empresa, o dado é do cliente. Nós somos só um fiel depositário deles. Então, por uma questão circunstancial, a gente consegue ver que o movimento daquele cliente, a gente consegue ter informação sobre quanto que ele está consumindo, quanto que não está, se está ligado, se não está, se mudou, se não mudou, mas é uma questão circunstancial. Então, assim, a gente não compra base, a gente não vende base, não negocia, mesmo antes da própria LGPD, a gente não fazia nenhum tipo de trabalho nisso, a gente tem isso assim como política assim, bastante restrita. Agora, isso não quer dizer que a gente não use, né? Então, assim, todos os dados que estão conosco, que nós guardamos, eles servem para que a gente consiga, de fato, produzir produtos e serviços que atendam a algum segmento de clientes. Então, isso é o lado bonito da guarda dos dados, de poder processar, de poder atuar, de criar soluções que sejam bem customizadas, sejam bem personalizadas para cada um dos clientes. Mas, do ponto de vista de guarda, nós temos uma política assim, bastante estrita, até a própria parte de segmentação de sistemas, né? Então, nós temos operadores de call center, de lojas de atendimento, eles têm acesso até uma segmentação dos dados, a partir de um determinado momento eles não conseguem ter acesso. A gente tem empresas, como nós somos uma empresa que atua em todos os segmentos, então, geração, distribuição, transmissão e comercialização, a gente não troca entre essas empresas dados. Então, assim, um cliente de uma distribuidora no estado de São Paulo,
A única empresa que tem informação sobre aquele cliente é a distribuidora do Estado de São Paulo. Ah, mas nós temos distribuidoras na Bahia, em Pernambuco, Rio Grande do Norte, Brasil. Sim, mas eles não conhecem, são coisas completamente apartadas, completamente separadas. Isso é uma política assim, bastante restrita que a gente tem em função da LGPD, mas muito também em função do próprio entendimento de que o dado é do cliente, né, e que a gente está simplesmente guardando ele temporariamente até que o cliente diga, não quero mais. Né. Bom, o Fernando já está chegando aqui, quando ele começa a vir para frente aqui, a gente já entende o recado. Agora, então, caminhando aqui para o encerramento, né, para que vocês possam fazer as considerações finais, pensando em tendência, pensando em futuro, tem algo com relação a dados que está no radar de vocês, que vocês podem compartilhar conosco? Eu acho, falando aqui um pouco do mercado de saúde, o que está visão de futuro é Open Health, é algo que eu acho que tem que acontecer. Isso é um caminho que nós, hospitais, planos, convênios, temos que sentar e chegar, porque senão alguém vai fazer. E eu acho que vai ser bom para todo mundo. Mas, do lado nosso aqui, o que a gente tem tendenciado muito é a questão do uso com parcimônia dos dados, né? Olhando de um polo para o outro. A gente tem focado muito na utilização dos dados, de resultados de imagem, para dar poder ao médico para a tomada de decisão. Às vezes, a gente tem momentos que a gente agora está com a utilização de generativa, AI, para poder, por exemplo, um médico que está no meio de uma cirurgia, fez uma ressonância, ele tem que tomar a decisão em poucos minutos, então isso nos ajuda, então o foco está muito ali, então o nosso foco maior está para dentro, para servir o médico, para o médico servir o paciente, e quando a gente fala na ponta, a utilização de dados para que todo mundo tenha menos tempo possível indo no laboratório. Eu acho que ninguém gosta de ir num laboratório ou hospital, a não ser pelo lanchinho, depois que tiram sangue, mas ninguém gosta de tirar sangue, ninguém gosta de fazer uma ressonância magnética. Então, o que a gente tem feito muito é tentar a utilização dos dados para trazer uma melhor experiência. Por exemplo, eu já sei qual o laboratório preferencial, já sei qual é o médico preferencial, já sei o horário presencial, já sei qual é o plano, então não preciso pedir autorização. Então, o que a gente vê para o futuro é o Open Health e a utilização dos dados para melhorar a saúde do paciente ou trazer melhor experiência para ficar menos tempo possível, seja num hospital ou seja dentro de um laboratório. Bom, eu acredito que o recado não pode ser outro que não falar conectem os dados com ações. Aproveitem isso para fazer testes em ambientes controlados, para vocês entenderem o quanto a inovação pode gerar impacto. Então, eu acredito que muitas vezes a gente tem muito acesso, mas a gente acaba não aproveitando isso de uma maneira inteligente. E, às vezes, no ambiente mais controlado, que a gente poderia acionar, que a gente pode testar, depois a gente expande, né? Vamos aproveitar esses momentos para a inovação, vamos aproveitar essa quantidade de acesso a dados e quanto isso chega em todo mundo para a gente poder expandir esse conhecimento através de testar, errar rápido, né? Aprender e corrigir para depois expandir. Eu acho que um pensamento, uma reflexão que eu deixo com vocês aqui é o seguinte: insistência e persistência, porque no começo, quando a gente entra nesse mundo aqui, é muita transpiração e pouca inspiração. É o contrário de um projeto, né, que você se inspira e transpira depois para poder tirar ele do papel. O que a gente percebe é que, em dados, normalmente o que está acontecendo é o contrário. A gente transpira muito e depois tem um insight, aí sim a gente consegue fazer com que a coisa caminha. E é muito fácil desistir. Então, assim, não desistam, porque os resultados, pelo menos os que a gente observou na energia e o que eu estou vendo meus colegas aqui do painel, são sempre inspiradores. A gente sempre consegue ver alguma coisa e falar, nossa, como é que eu não pensei nisso antes? E está lá. A gente só não prestou atenção da maneira adequada. As ferramentas estão aí para ajudar a gente nisso. Tá? Então, acho que é isso. Muito bom. Muito bom, gente. Marcelo, Débora, Edu, muito obrigado pela generosidade de compartilhar com vocês as experiências e aprendizados aqui do Smart deste ano.